Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Motivo de alegria, né, para nós, mais um dia que o Senhor nos oportuniza para nós estarmos aqui adorando e exaltando o nome dele. Sim, Jesus. Porque ele é digno de honras e de glórias. Eu creio nisso, que quando é aberta a porta deste lugar, o Senhor é o primeiro a entrar aqui para nos abençoar. Amém. E ele sempre é o último a sair, né? E eu também creio que o Senhor já se faz presente aqui, porque a palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estará. Amém. Então eu creio que ele está aqui para ouvir o nosso clamor e para responder a nossa petição, né? Amém. Eu quero ler a palavra do Senhor em 2 Crônicas 7,14. Glória a Deus. 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Graças te damos, ó Pai. Aleluia. Amém? Amém. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém, Jesus. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Só até aqui. Amém. Eu marquei bem mais longa a palavra, mas até aqui já dá para nós ouvir e entender o que o Senhor tem para nós nessa noite. Né? É só uma palavra de introdução, mas eu acredito que desde o primeiro momento que é falado aqui neste lugar, que o Senhor está falando na palavra dele, que ele santificou. Não é mais de nós mesmos que falamos, mas é o Espírito Santo do Senhor, que através de nós, vasinho de barro tão pequenininho, né? Ele faz coisas grandes. E a palavra do Senhor diz aqui, que se o meu povo, o Senhor não está falando daquele povo que ainda não se converteu, o Senhor não está falando daquele povo que ainda não se rendeu a Ele. Ele está dizendo o meu povo. Amém. Aqueles que já me conhecem, que já me aceitaram, aqueles que já têm ouvido a minha palavra. Né? Mas que muitas vezes erra, muitas vezes peca, porque nós viemos para Cristo, igreja. Mas isso não significa que nós somos isentos de pecar. Nós todos os dias erramos, todos os dias pecamos. Até mesmo a palavra do Senhor diz que no Antigo Testamento, né, se alguém fosse pegado no ato de adultério, ele era morto apedrejado. E Jesus disse assim, olha que esse homem só olhar, ou a mulher também, só olhar, e começar e deixar descer no céu, já está pecando. Então eu quero dizer que a palavra do Senhor para essa noite, ela vem dizer assim que se o povo do Senhor se converter, reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado e clamar a Ele, e buscar a Ele. Porque se nós clamamos, Ele diz assim, ó, e os meus ouvidos estão atentos à oração que se fizer neste lugar. Amém. No lugar que o Senhor santificou. Obrigada. No lugar que o Senhor preparou. Este lugar aqui não é por acaso, o Senhor preparou para nós aqui ter noites de bênção, ter momentos de oração, ter momentos com o Pai. Porque lá na nossa casa, irmãos, a nossa vida é tão corrida, o Senhor prepara os lugares, casa de oração. Amém. Eu costumo dizer hospital de milagres. Amém. Né? É onde o Senhor opera, que o médico não opera. É onde o Senhor sara a alma, que lá só Ele pode tocar. Então o Senhor diz assim, ó, os meus ouvidos estão atentos à oração deste lugar. Amém. Amém. Eu quero convidar vocês para nós estar fazendo isso nesse momento. Amém. Vamos clamar, porque Ele diz assim, ó, que os ouvidos dele estão abertos para ouvir. Os olhos do Senhor estão atentos aqui para nós, igreja. Não é para as paredes, é para mim e para você. Amém. É sobre as nossas vidas que Ele tem hoje mistérios a revelar para mim e para você. Enquanto nós oramos e clamamos, eu creio que a nossa
nosso coração sobe como um cheiro suave às narinas do Senhor. E Ele, orando, Ele, maná, está atento ao clamor deste lugar. Não importa, irmão, se o outro não veio, se o outro ficou. Importa que há aqui um povo que vem adorar Ele em espírito e em verdade. Um povo que crê que tudo aquele que pede, recebe. O que bate, se abre. O que busca, vai encontrar. Amém? Amém. Deus, Pai amado e santo, pelo nome de Jesus, que nós viemos agradecer primeiramente o Senhor por essa oportunidade única que nos é dada nessa noite. Nós queremos te agradecer, Jesus, porque o Senhor tem nos separado, Pai, para clamar, para interceder, para buscar vidas, buscar almas, para povoar o céu, para saquear os infernos, Senhor. Nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos trouxe aqui neste lugar para adorar o Senhor, Pai, para exaltar, porque Tu és digno de honras e de glória, Jesus. Eu venho clamar a Ti nessa noite juntamente com a Tua igreja. Oh, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, Senhor, pelo Teu perdão, porque a Tua palavra diz que se o Teu povo que se chama pelo Teu nome se humilhar e orar e se converter e se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor do alto céu vai ouvir, vai sarar essa terra, o Senhor vai sarar essa terra, através da oração, através do clamor do Teu povo, Jesus. Eu creio na Tua palavra, ela é fiel e verdadeira. Eu creio, Jesus, que se o Teu povo clamar, o céu vai se abrir. Se o Teu povo clamar, o milagre vai acontecer, porque até aqui o Senhor tem operado no nosso meio e não será diferente daqui para frente, ó Pai. Eu te agradeço, Deus, porque grandes são os Teus feitos, grandes os Teus livramentos, meu Deus, porque maravilhas o Senhor tem feito no meio dos Teus. O Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou, jamais mudará. Meu Deus querido, eu sei que nessa noite o Senhor vai operar. Ah, Senhor, eu creio, a Tua presença é notória. Neste lugar, eu creio, Jesus, que o Senhor não vai despedir ninguém daqui de mãos vazias, mas o Senhor tem bênção, tem vitória, tem livramento, tem perdão para a Tua igreja, Pai amado. Opera, Pai, opera, Senhor, neste lugar, opera em nossas vidas, segundo o Teu querer, ó Deus, segundo a Tua vontade, Pai. Não é feita a nossa vontade nem o nosso querer, mas a Tua vontade, o Teu querer. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo aqui, ó Pai, ó Filho e Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Opera, Pai, opera, Jesus. Nós estamos aqui, Jesus, porque somos inteiramente dependentes do Senhor. Oh, Senhor, toma a direção deste culto. Toma a direção de tudo aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade. E as tuas palmas mais alegres para Jesus. Amém? Aleluia. És maravilhoso, Senhor da glória. Obrigado. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Que não possamos nos distrair. Vamos continuar nesse espírito de oração. Aleluia. Oh, glória a Deus. Dessa oração poderosa, Senhor. Nós queremos, Deus, clamar a Ti, render-Te louvor e adoração, Senhor. Aleluia, Jesus. Porque foi para isso que fomos criados, Deus, para Te adorar, Senhor. Nós só queremos Te adorar, Senhor. Sim. Nós queremos ser gratos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Verdade, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus, Santo Espírito. Aleluia, Senhor. Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui em nosso meio. Amém, Senhor. Aleluia. Santo, Santo. Aleluia. Aleluia, Jesus.
cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Toda honra, toda glória em nome de Jesus. Nome sobre todo nome, nome onde há todo poder. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Graças a Deus. Gostaria que você abrisse comigo Salmos 116. Salmos 116. E o verso 12. Salmo 116 e o 12. Amém? Amém. Diz assim: como poderei retribuir ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? Elevarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo. Aleluia. Custa muito ao Senhor ver morrer os seus fiéis. Ah, Senhor, bem que eu sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva, livraste-me dos meus grilhões. Eu te oferecerei um sacrifício de ação de graças, invocando o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprirei os meus votos, né? Amém. Mas eu fiquei aqui no 12, eu até grifei ele com mais força na minha Bíblia, porque eu fiquei no 12. Como poderei retribuir ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? Como? O que eu darei para um Deus que tem tudo? Eu estava assistindo The Chosen e tem uma cena onde a Maria, ela vai comprar o perfume caro para derramar nos pés de Jesus e ela fica procurando o que ela ia fazer, como ela ia presentear o rei da vida dela, o que ela poderia dar a Jesus para retribuir o que ele fez, o que ele era para ela. E ela compra aquele perfume mais caro e ela derrama nos pés de Jesus e ela enxuga com os seus cabelos e ela não quer nem saber de nada nem de ninguém. Ela vai lá e dá ao Senhor a sua melhor e maior oferta com todo o seu coração, né? E Jesus fala que ali ela estava preparando ele para o seu sepultamento, né? Foi algo muito forte, muito profundo que aconteceu ali. Mas eu fiquei pensando nisso. O que eu darei? Como poderei retribuir ao Senhor com todos os seus benefícios feitos para comigo? Sabe, nós nunca vamos superar a Deus naquilo que Ele faz por nós. Nunca ninguém vence. A apóstola sempre fala sobre isso. A apóstola sempre fala: ninguém vence a Deus no dar. Ah, não. Verdade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Por aí a gente já perde o jogo. Não dá para competir com Deus. Mas a gente, sabe, o que eu posso retribuir, o que eu poderia dar para um Deus que tem tudo, que é dono do ouro e da prata, que é criador do céu e da terra, que tem o controle do universo nas suas mãos. Ele junta a água do mar na concha das suas mãos. O que nós vamos dar para um Deus desse? E às vezes a gente fica imaginando coisas muito mirabolantes e grandiosas e estrondorosas e escandalosas, quando na verdade tudo que Deus quer é a nossa obediência. E o que eu posso retribuir? Como poderei retribuir ao Senhor pelos seus benefícios? Com a minha obediência, com a minha submissão. Isso é um sinal de gratidão. Isso é um sinal de
honra a Deus. É uma forma de eu manifestar a minha gratidão, a minha honra, é obedecê-lo, é honrá-lo, é servi-lo e é entregar a Ele tudo que eu tenho de mais precioso. Em todas as áreas. O meu tempo, as minhas forças, minhas horas de vida, o meu fôlego, as minhas palavras e também as minhas finanças e também o meu dinheiro. E também uma oferta ao Senhor como um sacrifício diante da presença de Deus. Independente de valor, de quantidade, de tamanho, não é isso que impressiona a Deus. O que impressiona a Deus é um coração quebrantado e contrito. Esse o Senhor não despreza. E Ele fala, sacrifício não quero, mas é melhor obedecer do que sacrificar. Então não que você, aqui nesse sentido do obedecer e sacrificar, não está falando do sacrificar quando você faz uma oferta de sacrifício, quando você dedica mais horas de oração do que costume. Isso também é um sacrifício, mas não é esse tipo de sacrifício que ele está falando ali. Ali ele está falando de sacrificar no sentido de pagar um preço, de ter uma consequência ruim, de sofrer por causa de uma desobediência. Então é melhor você obedecer do que você pagar o preço de não obedecer. Em outras palavras, é isso. Então é melhor obedecer. Então tudo que o Senhor quer de mim e de você não tem a ver com grandeza aos olhos humanos. Se você pode oferecer algo grande ao Senhor, com certeza tem uma retribuição grande também. Mas independente do tamanho da quantidade, o que o Senhor olha é o meu e o seu coração. Como nós vamos retribuir ao Senhor? Obedecendo Ele, honrando Ele, respeitando a sua palavra e cumprindo, praticando aquilo que Ele tem nos ordenado. E nós vamos fazer isso agora com relação às nossas finanças. Uma oferta, um dízimo entregue à casa do Senhor é uma forma de retribuí-lo a tudo o que Ele tem feito, aos seus benefícios por nós. Verdade. Quando você dizima, você devolve ao Senhor o que já pertence a Ele. Quando você oferta, você o presenteia com algo que vem do seu coração. Então que nessa noite você possa trazer uma semente de retribuição, de gratidão, como diz aqui, né? Nos átrios do Senhor, uma ação de graças, invocando o nome do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Diga o teu nome santo, Jesus. Sim, Espírito Santo de Deus. Amém? Estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor os dízimos, as ofertas e as sementes do teu povo que estão no teu altar. A tua palavra fala que o altar do Senhor santifica as ofertas. Então nós declaramos essas sementes santas ao Senhor, semeadas em uma terra fértil que pode trazer uma colheita em 100 por 1 sobre a vida dos teus filhos, suprindo as necessidades, abrindo portas, provendo, fazendo milagres, trazendo provisão de onde menos esperamos, porque Tu és Deus do sobrenatural. O Senhor traz da barriga do peixe a provisão. O Senhor envia, Deus, o corvo para alimentar. O Senhor faz o que o Senhor quiser, porque o Senhor é Deus e não há nada que foge do controle das Tuas mãos. Por isso chamamos sobre este povo tempo de prosperidade, de provisão, de recursos, de abundância financeira, para que possamos ter a semente para semear e o pão para o alimento, como diz a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos a ação do devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, o gafanhoto, o tranca-rua, o espírito da miséria e os demônios que agem na vida financeira do povo de Deus para trancar, para fechar portas, sejam repreendidos agora pelo poder que é no nome de Jesus, e que o Senhor venha com céus abertos, céus de provisão, céus de milagres, céus de chuvas de dinheiro sobre a vida do Teu povo, para o suprimento
as suas necessidades e também para esta obra, para que ela cresça e apareça na face da terra e vidas conheçam o teu nome, a sua salvação e conversão neste lugar, que essas ofertas se convertam em almas para ti, em vidas para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Aplausos, Senhor. Nós vamos receber nesta noite com muita alegria a pastora Alda, Aleluia. diretamente da sede do Mirave, em Itajuba, para o oeste. Receba a pastora Alda com aplauso ao Senhor. Amém. Ô, glória! Glória a Deus. Deus te use poderosamente, pastora. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por esse momento tão especial que o Senhor preparou para nós. Aleluia, Jesus. E eu quero falar um pouquinho aqui, onde a irmã falou ali, eu marquei, mas depois eu tirei aqui. Em 2 Crônicas 7, no versículo 16, só para confirmar a abertura. Glória aqui, a Deus. Versículo 16 fala assim: pois eu escolhi, olha, ele escolheu e consagrei esse lugar. Deus escolheu, ele consagrou esse lugar. Sim. Onde meu nome será honrado para sempre, e eu olharei continuamente para ele, com todo o meu coração. Os olhos de Deus estão aqui, amado, né? Ele escolheu esse lugar, e os olhos dele estão aqui. Como falou a irmã ali quando fez a abertura, né? Glória a Deus, Deus. ele ouve a nossa oração e o nosso clamor, né? Quando nós nos colocamos na presença dele de joelho, ele ouve o nosso clamor, né? Verdade, Jesus. Mas para isso nós temos que afastar do nosso caminho, né? Esse é só o caminho do Senhor, né? Amém? Glória a Deus. Eu quero falar um pouco sobre, antes de eu dar a palavra aqui, eu quero falar sobre, primeiro eu vou falar sobre a oferta, que essa semana passada, eu estava falando com Deus, porque esse mês de maio foi assim bem, gastei demais, gastei demais e também tinha outras coisas para fazer, né? Eu tinha, meu cabelo teve uma queda muito grande, eu tenho que fazer um tratamento, e eu pensei, meu Deus, eu preciso desse dinheiro para fazer esse tratamento, né? Até que não é muito caro, 1.200 e pouco à vista. E também o meu dente, que eu tenho que limpar, fazer limpeza dos dentes aqui, né? Que é R$500, que é o meio mais barato, né? Porque por aí é R$1.000, em cima e embaixo. E das duas, né? Das duas partes, né? E daí, e a minha filha, ela veio a conta da luz muito alta para ela, né? Saiu 900 e poucos reais no mês. Ela se apertou e pediu se eu emprestava R$1.000 para ela. Eu emprestei também. Estou só contando isso ali porque eu quero chegar onde eu quero chegar. Daí, eu estava falando com Deus na sexta-feira de manhã na cama, né? Eu disse, Deus, o que está vendo? Já faz 2 ou 3 vezes que eu não oferto lá na sede. Eu sempre oferto, toda a vida eu oferto, né? Eu dízimo, dou certinho, graças a Deus, né? Mas eu pensei, eu acho que é 2 ou 3 vezes que já não parece uma eternidade, né? Quando você vai em 2 cultos sem ofertar, né? Eu disse, ai meu Deus, eu não quero isso não, né? Por que está acontecendo isso? Gastei demais. Daí veio assim, ó, está na hora de tu fazer a oferta do cordeiro. Bem assim, está na hora de tu fazer a oferta do cordeiro. Eu é mesmo. Mas aquilo foi assim, sabe? Eu já levantei, a primeira coisa que eu fazer foi separar o dinheiro, né? E daí eu, mas aí pai, o que a gente precisa de tanta coisa? Qual é o propósito? Eu preciso disso, eu coloco aquilo, o que eu vou, para que qual a intenção que eu vou colocar, né? Daí Deus falou assim, não é para ti não, é para outra pessoa. Daí eu disse amém, amém, glória a Deus. E eu não vi a hora de chegar ao culto de domingo para eu entregar a oferta. Quando a apóstola foi pregar, ela fala sobre oferta, porque ela nunca fala, né, sobre oferta em culto assim, né? Muito difícil, porque ali é a hora da pregação, né? Mas ela falou tanto em ofertar, e falou tanto falou até da oferta de Abel e de Caim, que o Abel ofereceu um cordeiro, né? Eu disse, meu Deus, que bênção para
mim. Então Deus aceitou a minha oferta, né? Glória Porque é a Deus. oferta do Cordeiro. Então foi tudo falando em cima do que Deus tinha falado comigo, né? Aleluia. Então, como Deus, Ele é maravilhoso, né? Ele fala, Glória a Ele Deus. age. É só a gente conversar com Ele, né? Eu ali na cama, né? De acordar, estava para levantar, né? E eu falando com Ele, né? O que eu vou fazer? Faço isso primeiro, faço aquilo. Não. Agora, porque na hora que você apertar um pouquinho, é a hora que você tem que ofertar. Entendeu? Não é porque na hora que você está bem folgado. Na hora que você apertou um pouquinho. Que nem Aleluia, Jesus. que nem aquele livro lá do Cristiano Neto, né? Ele falou que na hora mais difícil, mais ele ofertava. Quando as coisas estavam mais difíceis, mais ofertava, Deus abria as portas, né? Glória a Deus. Eu creio nisso aí, eu creio porque essa pessoa que eu fiz essa oferta, ela está precisando. E Deus vai fazer uma obra linda, porque eu creio que Deus ouviu e aceitou a minha oferta. Aleluia. Amém? Amém. E hoje, outra coisa que eu quero falar. Hoje eu estou falando bastante. Glória a Deus. Hoje, porque tem tempo, né? Outra coisa que eu quero falar. O pastor Carlos Júnior falou na hora do louvor, eu peguei uma parte dela, pegou a parte da pastora Bárbara, coloquei uma parte do pastor Carlos Júnior. Ele falou que ali, né, quando acha que tem Jesus, como é que tá? Como é que foi a parte que você falou? A gente acha que merece. Que merece e agora, quando eu aceitei Jesus, né? Aliás, ele me aceitou, né? Quando Jesus me aceitou, que eu fui para a igreja, e daí eu comecei, né? As coisas vão acontecendo, bênçãos vão acontecendo, né? Porque Deus no começo, né? O primeiro amor é aquela coisa, né? Mas daí eu pensava assim, agora vai ser tudo maravilha, agora vai ser tudo bênção, né? Mas Deus, Ele tem tudo um propósito, tudo tem um tempo, né? Como é que eu vou dizer? Não é propósito, é outro nome que eu queria dizer, mas agora sumiu. Mas enfim, vocês vão entender. Daí, aconteceram coisas difíceis para mim. Aconteceram coisas boas, logo em seguida, mas logo em seguida começou a aparecer coisas mais difíceis. Então Deus muda tudo, Deus troca tudo. Eu estava lá em Goiânia, com meu marido dentro de casa, minha filha solteira dentro de casa, meu filho, meu neto morando pertinho de mim, minha neta, todo dia minha neta ia ali na minha casa, meus filhos almoçavam lá conosco, porque minha nora também, porque ele trabalhava com meu parceiro do marido. De repente, Deus fez um vira-volta na minha vida. De repente, mudou tudo. Eu me senti perdida, sozinha. Porque daí eu vim para Santa Catarina, e daí, né? E depois, então Deus deixou eu bem lá embaixo, sabe? Quando você pensa que não tem mais jeito, Deus está trabalhando. Amém. Deus está trabalhando e daqui a pouco vem a vitória. Então, para eu chegar a ser a pastora e estar aqui hoje, eu tive que passar por um Deus tratamento, poderoso. uma Aleluia. transformação, é isso que eu queria dizer. Então, tem um tempo de luta, de transformação, que você pensa que vai, e agora o que vai ser da minha vida? De repente, Deus muda tudo. Amém? Então, os propósitos e promessas de Deus vai se cumprir no tempo dele, do jeito dele. Amém? Amém. Então, Ele está trabalhando na nossa vida. Né? E hoje eu quero falar um pouco sobre José do Egito. Eu não tinha nenhuma palavra, quando não fico olhando ali na escala, né? Quando a pastora Bárbara falou que eu ia pregar hoje, né? Eu disse, meu Deus, só Deus mesmo na minha vida, porque eu tenho nenhuma palavra. Né? Aleluia, Jesus. Mas daí veio aqui sobre José, né? Sobre José, o que Deus fez na vida de José. Então, lá em Gênesis 37. Gênesis 37. Glorificado seja o teu nome, Pai. Te agradeço, Senhor. Te exalto, te glorifico. Que o Espírito Santo venha falar no nosso coração essa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. 37, pode ser no versículo 1. Versículo 1 em diante. Fala assim. Na minha aqui é um pouquinho diferente, né? Mas é mesmo sentido é igual. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, ele cuidava dos rebanhos de seu pai e trabalhava com seus meios irmãos, né? Os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai. E contava para seu pai
alguma das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais do que qualquer outro. E seus filhos, Jacó amava mais José do que qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. E os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais do que a todos os outros filhos. E não era capaz de lhe dizer uma única palavra amigável para José. Certa noite, José teve um sonho. E quando o contou a seus irmãos, eles o odiavam ainda mais. Ele disse: ouça-me, tive um sonho, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé. E seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam, versículo 8: você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contavam. Olha só, olha o que Deus fez aqui na vida de José. José, ele era o filho amado de Jacó, não que era da velhice, depois ele teve Benjamim também, né? Mas foi da mulher que ele amava, da mulher que ele sonhou, quando viu, se apaixonou, né? Mas ela não dava filhos para ele, né? E a outra, a Lia, né, que ele não amava tanto, é que dava filhos, depois as servas, e ela não conseguia, né? Mas foi um tempo, Deus teve misericórdia de Raquel, e ela engravidou e teve José. E aí, então, o pai amava, tinha todo carinho pelo filho, ainda mais que o filho perdeu a mãe, né? Quando ele estava de volta para a terra deles, né? Que houve ali que ela ganhou Benjamim no caminho, e ela morreu ali. Eu fico pensando assim, ó, às vezes eu fico pensando nisso aqui. Jacó amava Raquel. Quando ele viu a Raquel, ele se apaixonou por ela. E Lia, ele casou porque Labão enganou ele, né? Levou Lia em lugar de Raquel. Mas depois, quando ele foi falar com Labão disse: não, aqui primeiro é mais velho. Então você que trabalha mais, você deixa passar a núpcia, depois você pode pegar Raquel e trabalhar mais 7 anos, né? Então foi isso que aconteceu. E daí teve filhos com Lia, diversos filhos. E eu fico pensando, o que veio da linhagem, que veio até Jesus, foi o filho de Lia. E Lia, que foi enterrada na família de Jacó, de Abraão, foi Lia. A Raquel ficou no caminho, enterrada em qualquer lugar lá no caminho. Mas lá não, no túmulo lá da família toda, quem foi, né? Depois quando ele morreu também, Jacó também foi lá junto. Então a gente pensando como é que é os planos de Deus. O plano de Deus para Jacó era Raquel, não, era Lia. Mas o plano de Jacó era Raquel. Mas Deus, como ele concede os desejos do coração, ele abençoou. Então ele deu Lia, que era o plano que Deus tinha para a vida de Jacó, era Lia. Mas também ele permitiu que Jacó fosse feliz também com a Raquel. Então aqui, ó, então por isso Jacó mandou fazer, José mandou fazer sai da casinha. Então por isso Jacó mandou fazer uma túnica colorida para José, para dar de presente para ele. Porque José, ele ia trabalhar junto com os irmãos, e quando ele chegava, ele contava tudo. Rubens fez isso, fulano fez aquilo, contava tudo para o pai, né? E o pai que pedia, tu vai lá e tu fica olhando o que eles fazem, depois você me conta. Então ele contava. Então isso agradava o pai, porque ele era fiel ao pai, né?
Então ele deu essa túnica. E quando ele deu essa túnica para José, os irmãos ficaram com ódio, ficaram com raiva, com inveja, né? Porque se sentiram desprezados, né? E é normal também isso, né? Eles se sentiram desprezados, né? Porque o pai presenteou só o José. Mas isso já era um ato profético, já era uma coisa que já ia acontecer. Era como se fosse um manto ou então uma capa de um rei, de um governador, de alguém, né? Da alta, né? Para fazer a diferença. Ele ia fazer a diferença entre os irmãos ali, né? Então foi isso que fez. E daí eles ficaram com muita raiva. Mas quando José veio contar o sonho que teve, desses feixes de trigo, eles ficaram com mais raiva ainda. Eles odiaram mais. Depois ele teve um outro sonho. Diz que o sol e a lua e 11 estrelas se dobravam diante dele. Daí ele contou para o pai dele. E o pai dele disse, o que tu está achando? Tu achando que teu pai, tua mãe, teus irmãos, tudo vão se dobrar para você? Mas o pai não deixou entrar no coração, só falou isso, né, para ele, né? Mas os irmãos ficaram com mais raiva ainda. Depois os irmãos foram apacentar as ovelhas do pai lá em Siquém. Mais à frente ele fala assim, não, aqui mesmo, né? E daí depois Jacó mandou José ir lá ver como é que estavam os irmãos. E de longe, quando eles reconheceram que era José que estava vindo, os irmãos estavam lá apacentando as ovelhas, eu fico pensando, meu Deus, que trabalho que era, né? Ficar ali cuidando dessas ovelhas, e leva para cá, leva para lá, né? E daí viram José de longe, que estava chegando, e lá vinha o sonhador. Vamos matar ele, vamos acabar com a vida dele, ver o que vai acontecer com esse sonho dele, né? E daí quando chegou, eles pegaram e arrancaram a capa dele para ajudar. Não, depois, quando o Rubens soube que eles iam matar, né? Ele disse, não mate, vamos jogar ele dentro do poço. E depois, né? Porque Rubens queria depois vir e tirar ele, né? Para entregar para o pai, né? Mas depois, quando eles estavam almoçando, veio a turma de negociantes lá, os ismaelitas, com seus camelos e de cargas, né? E daí Judá falou assim, sabe uma coisa? Vamos, em vez de matar o nosso irmão, deixar ele morrer, né? Vamos entregar para eles, vamos vender ele. E venderam José por 30 moedas, igual venderam Jesus. Eu estava lendo, eu disse, meu Deus do céu. Ele foi vendido como foi vendido Jesus. Mas Deus, ele tinha um plano, né? Na vida de José. Então, o plano dos irmãos era destruir, né? Como aconteceu com Jesus. Mas o plano de Deus para José era a salvação do povo, da família e do povo de Israel. Aleluia. Tu vê, né? Como glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Então, o plano de salvação que Deus tinha com José foi o mesmo que ele teve depois com Jesus, né? Então, por isso que foi difícil. Jesus sofreu muito por nós, né? Verdade. Para pagar o preço. Então, José também teve que sofrer. Ele teve que passar por muitos momentos difíceis. Daí foi vendido lá no Egito, quem comprou foi o Potifar, né? E daí, como ele tinha Deus com ele, o serviço dele rendia, tudo dava certo. E Potifar viu que ele tinha Deus, que ele era muito temente a Deus, que ele orava muito, né? Então colocou ele sobre todos os negócios dele. Ele só vai governar sobre tudo aqui, né? E ele estava governando, cuidando de tudo, né? Como temente a Deus. E mais a mulher dele, o inimigo sempre se levanta, né? A mulher dele, de Potifar, começou a dar em cima de José. Todo mundo já conhece essa palavra, né? Mas José não cedeu. Então, como ela viu que ele era um homem temente a Deus, que ele não ia fazer isso, ela ficou com raiva. Ficou com raiva e pegou ele na mara, agarrou ele, né? Mas ele fugiu, ele disse, como que eu vou fazer isso? Nunca eu vou fazer isso contra o meu Deus, né? Isso não é certo, né? Então eu não vou pecar contra o meu Deus, nem contra o meu Senhor aqui. E ele fugiu, quando ela agarrou ele fugiu. E ficou com a capa. Então depois ela pegou e denunciou, dizendo que ele tinha agarrado ela, né? E daí que vem ali a história, né? José foi preso, mas ele continuou firme com Deus, continuou fiel
mesmo lá na prisão, ele era fiel. E as pessoas viam nele esse coração. As pessoas notavam. Eu acredito que ele estava muito tempo, muitos anos lá preso, para todo mundo conhecer ele e para o carcereiro entregar a chave, tudo para ele, né? Deixar ele à vontade. É porque já estava conhecendo ele, né? Ele já estava mais tempo ali, né? E nisso ali ele viu preso lá, que estava preso, que ele ia lá sempre atender, levar alimentos, coisas assim, né? Ele viu o padeiro e o padeiro, o copeiro do rei de Faraó, triste, viu que estava diferente. Eles estão diferentes hoje, estão ansiosos, estão preocupados. Eles falaram, não, nós temos um sonho e daí está inculcando, um sonho muito esquisito e tal. Ele disse, conta para mim então. Que meu Deus pode revelar, né? Eles contaram, ele contou, né, que ia acontecer e que o padeiro ia ser enforcado dentro de 3 dias e que o copeiro ia ser solto dentro de 3 dias. Mas ele falou para o copeiro, olha, quando você estiver lá com o faraó, você fala de mim para ele, conta de mim para ele. Ele falou, sim, vou falar. Mas aí o copeiro esqueceu. Daí eu estava pensando, se o copeiro tivesse chegado lá e falado para o faraó, era faraó, né? Não era o rei, né? Faraó, né? Tinha falado para o faraó, olha, eu conheci lá um varão, lá um moço, José, ele é um homem muito bom, ele é um homem que ele revelou nosso sonho, nós sonhamos isso, aquilo, e ele revelou para nós, e aconteceu realmente como ele tinha revelado. Então o que aconteceria? O que ia acontecer? O faraó ia dizer assim, é? Então tá bom, vai lá e traz ele, que ele fica no lugar do padeiro, coloca para trabalhar com o padeiro, já que o padeiro estava morto, né? Então tudo tem o tempo, tudo tem o plano de Deus para acontecer na época certa, né? É verdade, Jesus. Então, e por isso que o copeiro esqueceu de falar para o rei, né? Mas quando chegou um dia, quando já fazia 2 anos que o copeiro estava lá trabalhando, o faraó teve um sonho lá com 7 vacas gordas, depois mais 7 vacas magras, e essas 7 vacas magras comia as 7 vacas gordas, mas não engordava, não mudava nada nelas, né? Mas elas comiam as vacas gordas. Depois ele acordou, dormiu de novo, ele teve outro sonho, que tinha 7 espigas de milho bem cheia, bem gorda e bonita, e tinha mais 7 que eram bem feias, né? Bem murcha, né? E aquelas espigas magras e feias engoliram as espigas boas, né? E também não mudava nelas, né? Então contou para José, para José, né? Não, ele contou, disse que ninguém revelava o sonho dele. Daí nisso o copeiro lembrou. E disse, não, lá na prisão teve assim, aconteceu isso, assim. E ele revela os sonhos. Daí o faraó disse, então vai lá buscar. Ele chegou e contou a história para José. E José, daí revelou, ele disse, as 7 vacas magras e as 7 vacas gordas são a mesma coisa, quer dizer a mesma coisa como as 7 espigas cheias e bonitas com as outras, né? É que vai acontecer 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, né? Que não vai ter plantação, não vai ter, né? Vai ter muita miséria, né? Muita falta de alimentos, né? Então, quando falou isso aí para ele, né? Daí ele falou assim, olha, mas você tem que fazer... Daí o rei perguntou, o faraó perguntou, mas o que eu tenho que fazer? Ele disse, você tem que arrumar uma pessoa de confiança, uma pessoa boa, inteligente, que toma frente disso ali, que construa celeiros, né? Para armazenar nesses 7 anos de fartura, esses celeiros têm que ser cheios, mas tem que ser um celeiro muito bem feito, muito organizado, para que esses alimentos não se estraguem, né? Tá, ele falou isso ali. Depois o faraó se reuniu com os líderes dele e ficou conversando. O que nós vamos colocar? Quem que nós vamos colocar para fazer isso aí? E ficava pensando num, pensando no outro. E depois
a ficha caiu. Lógico, é José. Quem mais poderia ser? Quem mais poderia fazer isso senão José, né? E foi lá e chamou José para ser o governador lá da cidade. Ele disse, ó, acima de você só tem eu. Abaixo, acima de você só eu mesmo, né? Então você vai estar à frente de tudo. Amém? Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. 41. Aqui eu falei que Faraó deu o poder para José. Eu vou só aqui no 41, no versículo, mas eu não vou ler aqui, eu vou ler mais na frente. Vou lá mais um pouquinho. 41, do versículo 37 até o 44. Então, que Faraó viu que o Espírito de Deus estava em José. Então, uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio como você. Ficará encarregado de minha corte e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. E o Faraó acrescentou, eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então o Faraó tirou do seu dedo o anel com o selo real e pôs no dedo de José. E mandou vesti-lo com roupas de linho fino, e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder. E por onde José passava, eles gritavam-se a ordem, ajoelhe-se. Assim, o Faraó colocou José no comando de todo o Egito e lhe disse, eu sou o Faraó, mas ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão. Olha o poder que Faraó deu para José, né? Então, isso, por quê? Porque José, ele era íntegro. E quem levou, mais na frente, aqui no versículo, eu vou ler também no capítulo 45, eu vou ler aqui nos versículos aqui. No capítulo 45 fala assim, José não conseguiu mais se conter. Ali foi quando, vou ter que contar um pouquinho ali antes, né? Ali quando Faraó, José estava liderando todo lá e guardando, já tinha passado 7 anos da escassez, da fartura, já tinha passado 7 anos da fartura e já estava chegando a escassez. Então Jacó, ele soube que lá no Egito tinha alimento, né? E mandou os filhos dele lá comprar alimentos, né? Daí eles foram lá comprar e foram falar com quem? Com o governador. Quando José viu, reconheceu eles, né? Mas eles não reconheceram José. Então José começou a desconfiar, fazer de conta que ele desconfiava. E teve um intérprete para José não perceber que ele falava na mesma língua deles, né? Só que depois, quando José falou tudo que tinha que falar, ele saiu. Ele ficou triste, né? Chorou, né? Porque viu os irmãos ali, né? Então ele saiu e ele escutou os irmãos falar assim, ó. Ele foi bem ríspido com os irmãos. Ele escutou então o José falar assim, sabe por que nós estamos passando isso? Isso é castigo de Deus pelo que nós fizemos com o nosso irmão. E José escutou isso ali, né? Então ele chorou muito, né? Então aqui no 45 fala assim, José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse aos seus assistentes, saia todos daqui. Foi quando ele se revelou aos irmãos, entendeu? Depois teve uma passagem muito comprida aqui, mas eu não vou falar, que daí ele falou que ele estava ali como espiãos e que quem era eles. Eles falaram, não, nós somos todos irmãos, filho do nosso pai, nós éramos em 12, mas um morreu, e agora meu pai está lá com meu irmão caçula. Ele falou, então, para eu acreditar, vocês têm que trazer esse irmão caçula aqui, senão eu não vou acreditar. Daí eles ficaram apavorados, né? Porque o pai não ia deixar, né?
Mas quando eles conseguiram chegar com o irmão, que José viu toda a família, então aí está no capítulo 45, no versículo 1 em diante, que fala assim: José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse a seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviam e logo a notícia chegou ao palácio do rei, o palácio do faraó. Sou eu, disse José, disse a seus irmãos. Meu pai, daí ele perguntou: meu pai ainda vive? Ele está vivo? Mas seus irmãos ficaram tão espantados ao se dar conta de que o homem diante dele era José, que perderam a fala. Chegue mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, por terem me vendido para cá, pois foi Deus quem me enviou diante de vocês para lhe preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. Olha só, né? Que história bonita, né? Daí, depois do versículo 9, fala assim: agora volte depressa a meu pai e diga-lhe: assim disse o filho José, Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Venha para cá sem demora. Amém? Então, como eu falei antes, né? Quando eles venderam, quando eles tiveram a intenção de matar José, porque eles estavam com raiva, com inveja, né? Que Judá falou assim: não, nós não vamos vender, não vamos matar, não vamos vender. Quando viram aqueles camelos, aquelas caravanas, né? Do povo de Ismael, que vendia, né? Comprava e vendia escravos, joias e ouro, essas coisas tudo, né? Eles vão vender para ele, em vez de matá-lo, né? Daí então eles venderam por, como eu falei antes, por 30 moedas. Então, e Deus estava no comando ali, porque Deus tinha um plano para salvar a família, assim como Jesus tinha um plano, passar por todo aquele sofrimento para nos salvar. É assim. Aleluia, Jesus também, Deus tinha um plano para salvar o povo de Israel, né? Amém. Então é muito forte. Eu não sei se eu estou conseguindo passar direitinho, mas eu fiquei lendo hoje, eu fiquei assim, vendo as imagens, imaginando, né? Eu digo, meu Deus, que coisa, né? Que Deus maravilhoso, né? Então é assim, amados. E daí veio o pai, veio a família toda, 75 pessoas da família. E o rei, quando escutou o choro de José, ele quis saber o que estava acontecendo. Daí eles contaram: não, os irmãos de José que estavam aí, assim. O faraó falou: manda buscar todos, manda carros, manda buscar tudo, deu a melhor terra para eles, né? Então, todos eles foram salvos. Se não tivesse acontecido, passado por isso, se não tivesse acontecido isso, Deus poderoso, aleluia, Jesus. O povo tinha morrido de fome. Todos os irmãos dele, a família tinha acabado. Jesus. Mas Deus tinha um plano para salvar. Mas para esse plano acontecer, José teve que passar por tudo isso. Deus estava trabalhando na vida de José. Ele queria ver a obediência e o coração de José. E José foi fiel para o pai, quando ele vinha entregar os irmãos. Ele dizia: ó, Rubens fez isso, fulano fez aquilo, tal. Então vinha dedurar, né? Por quê? Porque o pai confiava nele, ele contava aquilo que acontecia. E os irmãos tinham raiva por isso, né? Então, ele passou por tudo isso ali, os irmãos ficaram com raiva, para ser vendido como escravo e para depois salvar toda a família. Daí se realizou aquilo do sonho que José tinha falado. Ele profetizou, ele falou assim, eu vou até voltar lá. Ele falou que
que os feixes dele era maior e ficava em pé. Os feixes dos irmãos ficavam tudo em volta e se curvava perante ele. Daí os irmãos dele falaram, sim, tu quer dizer o quê? Que tu vai se fazer rei sobre nós? Tu vai se fazer governador? Você vai governar nós? Ficava revoltado. E a palavra que ele falou, como zombando de José, e falando, né, criticando, né, foi o que aconteceu. Por isso é importante a nossa palavra, né? A nossa palavra, quando a gente fala para nossos filhos, né? Para os amigos, ou para quem for, para nós mesmos, né? As palavras que a gente lança, né? Então, realmente, essa profecia realizou na vida de José. O sonho foi realizado, mas até isso acontecer, ele teve que passar por muito processo, muito trabalho de Deus na vida dele. Então, assim, eu vejo assim também conosco, né? Às vezes a gente pensa assim, estou passando por momentos tão difíceis, será que vai ter jeito? Meu Deus, acho que não veio saída. Mas Deus está sempre junto. Amém. José estava passando por toda aquela situação, mas Deus estava sempre junto com José. Amém. Assim Deus está sempre junto conosco, né? O que está acontecendo? Uma hora a bênção vai vir aqui, porque o propósito de Deus só vai se realizar se a gente se submeter àquilo, né? Como eu falei, se não estava aqui, mas vou falar de novo. Que eu achava que agora eu tenho Jesus, você tem Jesus, a minha vida ia ser uma maravilha. Só que a minha vida virou de cabeça para baixo. Para depois, para Deus me tratar, trabalhar em mim, para depois hoje estou aqui, sendo uma pastora. Então é assim que Deus faz nas nossas vidas. Então agora a gente vê se essa igreja, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Mas Deus tem um plano grande. E essa palavra foi confirmação também, como ela deu a abertura ali. Deus está sempre confirmando. Deus está sempre confirmando, né? Então é assim, não desanime, né? Não desanime. Seja uma pessoa, porque uma alma vale mais que 1000, né? Hoje não veio essa Bíblia, está vindo. Eu estava passando lá e estava Amém. Jesus. Né? Então a gente vai profetizando, né? Vai falando, uma hora eles vêm. Né? É o tempo de Deus. Deixa Deus sacudir bem eles, que deles vêm. Né? Tá bom? Amém? Então essa é a palavra de Deus que Deus tem para nós, né? Então, fica firme. Fica firme que os planos de Deus vão se cumprir nas nossas vidas. Amém, Jesus. As bênçãos de Deus virão no tempo certo. Jesus, então, aleluia. Né? Se Deus trouxe vocês aqui também, é porque Deus quer trabalhar, está trabalhando na vida de vocês. Amém. Mas que a vitória vem. A bênção, Deus trouxe vocês para aqui, de Porto Alegre, né? Rio Grande do Sul. Passo Fundo. Passo Fundo, pois é. Estão aqui, né? Deve ter passado por muitos momentos difíceis também, né? Mas com certeza Deus está trabalhando e quando tem que ser persistente. Persistente, sempre confiar em Deus, sempre entregar, né? Entregar e pedir para o Espírito Santo direção. E as coisas vão tem hora que você pensa, não, tem que pensar, meu Deus, o que vai ser agora, né? O que vai ser agora? E de repente, ó, a bênção vem, as portas se abrem, né? E o milagre acontece. Amém? Amém. Então vamos adorar o Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado por essa palavra. Sim, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse tempo, Senhor. Vem pedir, Senhor, que as tuas bênçãos, Senhor, venham sobre esse lugar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Se tentar Faça, Pai. matar os Não deixe o Senhor matar os sonhos, Senhor. sufocando Aleluia, Senhor. teu coração. Aleluia, aleluia. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não perca a visão nunca. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando O inimigo sempre tenta matar os sonhos. Aleluia. se lançaram
recebe a unção de conquista, de ousadia, de multiplicação. Aleluia. Que tremendo, né? Palavra poderosa. É isso mesmo. Às vezes a gente quer chegar nos lugares que Deus tem, a gente quer a promessa, a gente quer, né? Mas não tem noção do caminho que vai nos levar até lá. É verdade, das coisas que vão Deus. acontecer no processo. E é nesse processo que Deus vai trabalhando. Vai Sim, ajustando, vai Jesus, moldando, aleluia. vai nos fazendo mais parecidos com Ele. E não dá para fugir. Se nós realmente queremos viver as promessas e os sonhos de Deus para as nossas vidas, a gente precisa também aceitar o processo. É verdade. Né? E passa, é uma fase. É, Jesus. Não é para sempre. Não. Né? Quando a gente aprende e passa no teste, pronto, acabou. Verdade. Né? Aí depois vem outro teste, mas tudo bem, é assim. E assim a gente vai se tornando mais parecidos com o Filho. Aleluia. Amém? O importante é que a gente cumpra o propósito, o importante é que a gente se torne semelhante ao Filho, o importante é que a gente viva os sonhos de Deus e a gente seja um instrumento, né? O nosso testemunho ajude depois outras pessoas a vencer Amém, também. aleluia. Aleluia. Amém? Verdade. Glória a Deus. Glória Vocês a estão Deus. felizes por essa noite? Amém, Jesus. Muito obrigada, Amém. Jesus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, nós te agradecemos. Obrigado pela tua poderosa palavra e pela forma como o Senhor conduz todas as coisas de acordo com a tua vontade. Obrigado, Senhor, porque desde a abertura o Senhor falou conosco. Obrigado pela vida da pastora Alda, que o Senhor a fortaleça, que o Senhor dê a ela o sustento por causa dessa palavra e ela continue sendo tremendamente usada pelo Senhor. Guarda, Senhor, a vida de todos os que estão neste lugar. Leva-nos com vida e segurança às nossas casas e nos ajuda a viver essa palavra e a nos lembrar que o Senhor está conosco em todos os processos, que o Senhor está trabalhando e moldando as nossas vidas para que nós possamos cumprir o nosso propósito e que nós possamos crer e confiar num Deus que está no controle de todas as coisas, porque o melhor de Deus ainda está por vir nas nossas vidas. Abençoamos os lares e as famílias aqui representadas e declaramos paz, a alegria, a salvação, o poder de Deus, o sobrenatural em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Deus te abençoe.